O livro de Enoque, um texto antigo repleto de visões místicas e revelações angelicais, ocupa um lugar singular na história religiosa. Embora popular em certos círculos, permanece ausente do cânone bíblico aceito pela maioria das denominações cristãs. Esta exclusão levanta questões intrigantes sobre os processos de formação do cânone e os critérios que ditaram quais livros seriam considerados divinamente inspirados. A ausência de Enoque na Bíblia não apaga o seu impacto na história do pensamento religioso. Ele influenciou os primeiros cristãos e continua a ser estudado por acadêmicos e leitores interessados em explorar os textos apócrifos. Neste ensaio, vamos mergulhar nas razões por trás da exclusão de Enoque, examinando o contexto histórico, os critérios de canonicidade e as implicações dessa decisão para a nossa compreensão da Bíblia e da fé. A jornada do livro de Enoque, desde a sua criação até a sua exclusão do cânone, oferece uma visão fascinante da complexidade da história religiosa e da formação das escrituras sagradas. Ao investigar esse processo, podemos aprofundar a nossa compreensão da Bíblia e apreciar a riqueza da tradição religiosa que moldou a nossa civilização. O livro de Enoque, atribuído ao patriarca Enoque, bisavô de Noé, é um texto antigo que circulava entre os judeus e os primeiros cristãos. Ele apresenta uma narrativa rica em simbolismo e elementos apocalípticos, descrevendo a ascensão de Enoque ao céu e as suas visões do mundo celestial e do futuro. O livro é dividido em seções, cada uma abordando temas como a queda dos anjos, o julgamento final e a vinda do Messias. A datação e autoria do livro de Enoque são complexas e envolvem debates acadêmicos. Acredita-se que o texto tenha sido composto em etapas, por diferentes autores, entre o século III a.C. e o século I d.C. A linguagem, estilo e conteúdo do livro refletem as ideias e crenças correntes no judaísmo do Segundo Templo, período marcado por expectativas messiânicas e crenças em anjos e demônios. Apesar da sua popularidade em alguns círculos, o livro de Enoque nunca foi universalmente aceite como escritura sagrada. Ele não está incluído na Bíblia hebraica, Tanakh, e foi gradualmente excluído do cânone cristão durante os primeiros séculos da era cristã. Diversas razões contribuíram para essa exclusão, incluindo questões sobre a sua autoria, datação e compatibilidade teológica com outros textos considerados inspirados. A formação do cânone bíblico, o conjunto de textos considerados inspirados por Deus e dotados de autoridade religiosa, foi um processo gradual e complexo que se estendeu por séculos. No cristianismo, a lista final de livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento só foi definida nos concílios de Hipona, 393 d.C., e Cartago, 397 d.C. Diversos fatores influenciaram a seleção dos livros canônicos, incluindo um dos critérios mais importantes era a apostolicidade, ou seja, a crença de que o livro tivesse sido escrito por um apóstolo ou um dos seus seguidores diretos. Essa ligação com os apóstolos, considerados testemunhas oculares de Jesus e portadores da mensagem do Evangelho, conferia autoridade e legitimidade ao texto. Outro critério relevante era a ortodoxia, a conformidade com os ensinamentos considerados fundamentais para a fé cristã. Livros que continham doutrinas heréticas ou divergentes da tradição apostólica eram rejeitados. Além da apostolicidade e ortodoxia, outros fatores, como a antiguidade do texto, a sua utilização litúrgica nas comunidades cristãs e a sua aceitação geral entre os fiéis, também influenciaram a decisão de o incluir ou não no cânone. O processo de canonização envolveu debates e controvérsias, com diferentes grupos a defenderem a inclusão ou exclusão de determinados livros. A ausência de um consenso unânime sobre a canonicidade de alguns textos, como o livro de Enoque, demonstra a complexidade desse processo histórico. O livro de Enoque
Apesar da sua antiguidade e popularidade em certos períodos, não foi incluído no cânone bíblico judaico-cristão. Essa exclusão pode ser atribuída a uma série de fatores, tanto históricos quanto teológicos. Um dos principais motivos reside na datação tardia do livro em relação a outros textos proféticos aceites no cânone hebraico. A tradição judaica atribui a composição dos livros proféticos ao período entre o século VIII a.C. e o século V a.C., enquanto a maior parte do livro de Enoque é datada pelos estudiosos entre os séculos III a.C. e I d.C. Essa discrepância cronológica, aliada à ausência de evidências claras de que Enoque fizesse parte da tradição profética judaica, contribuiu para a sua exclusão do cânone. Outro fator determinante foi a incompatibilidade de algumas passagens de Enoque com a teologia e a doutrina judaicas. O livro descreve anjos caídos que se rebelam contra Deus e se envolvem em relações sexuais com mulheres, gerando gigantes. Essa narrativa, presente também noutros textos apócrifos, contrasta com a visão tradicional judaica da natureza angelical e da criação do mundo. Não se esqueça de explorar os conteúdos complementares disponíveis na descrição do vídeo. Eles podem oferecer insights adicionais e recursos para apoiar sua jornada. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para continuar recebendo conteúdo valioso que pode transformar vidas. Juntos podemos construir uma comunidade de apoio e encorajamento. Por hoje é só. Desejo-lhe um dia maravilhoso e cheio de possibilidades. Até o próximo vídeo.